13º dia de um mês para viver. O tema de hoje é Aparando as Arestas. H. Jackson Brown Jr. diz: lembre-se de que todas as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Durante a audição da mensagem de ontem, talvez você tenha pensado: sim, tudo isso é muito bom para resolver conflitos, mas você não tem ideia de quantas pessoas tenho que lidar que simplesmente me irritam, e muitas são da minha própria família. Eu amo essas pessoas, mas elas me deixam maluco. Não importa nosso esforço, muitos de nós sempre teremos de lidar com pessoas difíceis de amar e de se relacionar bem. É da natureza humana, mas se tivéssemos um mês de vida, gostaríamos de entender além das questões superficiais que nos irritam. Para melhorar nossos relacionamentos, devemos repensar a maneira como os entendemos. Sabe-se que lixar é muito útil no trabalho com madeira ou no acabamento de móveis, mas esfregar uma lixa na pele não é muito agradável, além de ser abrasivo e doloroso. Certamente há pessoas na vida que também causam dor e irritabilidade. Elas nos irritam e nos chateiam. E eu digo a você, é possível encontrar pessoas desse tipo todos os dias, em alguma esfera da nossa vida. Algumas talvez até vivam com você, em sua própria casa. Muitas vezes as pessoas a quem mais amamos são as que mais nos irritam. Mas com que frequência você para pensar em como irrita as pessoas ao seu redor? Talvez a pessoa lixa em sua família e entre seus amigos seja você mesmo. A realidade é que todos nós somos pessoas lixa. Todos nós irritamos os outros de vez em quando. E isso é parte do plano de Deus para nós. Sim, você ouviu corretamente. Pessoas lixa são parte do plano de Deus para a nossa vida. Ele permite que pessoas lixa entrem em nossa vida para nos transformar numa ferramenta mais afiada para os propósitos dele. O apóstolo Paulo explica lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. No original grego, a palavra traduzida como criação tem o sentido de uma obra de arte ou uma obra-prima. Deus o está transformando na ferramenta perfeita para realizar os planos maravilhosos que Ele tem para você. Isso muda totalmente a maneira como vemos os relacionamentos que nos perturbam. Eles existem para o nosso próprio bem, para aparar as arestas e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Isso soa maravilhosamente espiritual, mas o problema é como lidamos com todas as outras ferramentas guardadas no galpão. Parece que algumas pessoas nos aborrecem por mais que tentemos conviver com elas. Se elas fossem um pouco mais parecidas conosco, desfrutaríamos completa harmonia, não é? Além de ser absolutamente irreal, esse benefício roubaria de nós a oportunidade de nos tornarmos o que Deus deseja que sejamos. Bom, vamos à primeira reflexão de hoje, e aí coloco para você. Quem são as pessoas lixa de sua vida neste momento? Alguém de sua família, um colega de trabalho, um chefe, um funcionário, um amigo ou um vizinho? Com que frequência você precisa interagir com essas pessoas? E como você costuma relacionar-se com elas? Mais uma vez, se possível, pause essa mensagem, tome nota, escreva aí no seu caderninho e depois dessa reflexão você retoma a audição dessa mensagem. A Bíblia apresenta um princípio orientador para aprendermos a nos relacionar bem com as pessoas lixa e termos um impacto duradouro em nossos relacionamentos. Não é fácil, mas a adoção desse princípio pode mudar profundamente a dinâmica dos relacionamentos. Se não for para tolerar, mas sim crescer em nossos relacionamentos lixa, precisamos ter a perspectiva do carpinteiro sobre as pessoas e realizações. Temos de ver as pessoas difíceis em nossa vida sob uma nova luz. O primeiro passo nesse processo é identificar de que modo as pessoas nos aborrecem.
Embora cada indivíduo seja único e todo relacionamento seja especial, descobri que há algumas maneiras gerais de ver os relacionamentos irritantes. O primeiro grupo me lembra uma trena. São aquelas pessoas que sempre dizem que você está aquém do que deveria. São perfeccionistas insaciáveis que se sentem impelidas a estabelecer padrões para todas as pessoas. Não se cansam de medir, mesmo sabendo que os outros nunca chegarão ao ponto que desejam. Em resumo, essas pessoas julgam as outras por seus próprios padrões de retidão. Outro tipo de pessoa é o martelo. Os martelos costumam ter a sutileza de um trator, impondo seus desejos aos outros e abrindo caminho à força. Em torno das pessoas martelo, os outros pisam em ovos, porque nunca sabem quando elas vão cair sobre sua cabeça. Geralmente são expansivas e exigentes, ou sutis e manipuladoras, mas são obstinadas em usar a força da própria vontade para conseguir o que desejam. Depois vem aqueles que parecem ter a habilidade natural de cortar os outros. São as pessoas serra. Numa discussão, elas sabem exatamente o que dizer para ferir você com maior intensidade. Suas palavras podem ser sarcásticas ou diretas, mas sempre têm o poder de cortar fundo e deixar os outros sangrando, caídos no chão. As serras sempre ganham as discussões, não por estarem certas, mas porque cortam o outro num ponto que os enfraquece. Você tem alicates de pressão em sua vida? Você sabe aquelas pessoas que apertam e não sabem quando largar? Elas são extremamente carentes e costumam sugar a vida dos que estão ao redor. Desconhecem limites sociais e relacionais e saltam de crise em crise, precisando de constantes apoio e encorajamento. Um alicate de pressão se prende a você e afeta todos os outros relacionamentos. Na caixa de ferramentas da vida também encontramos o esmeril, aquela pessoa com personalidade explosiva que espera para entrar em cena e jogar faíscas para todo lado. Com o esmeril está o machado, aquele tipo de pessoa que arranca enormes pedaços por onde passa. Tendem a ser negativas, sempre reclamando e procurando maneiras de cortar a esperança e os planos dos outros. Suas primas, as machadinhas, normalmente cortam pedaços menores, mas apegam-se a feridas passadas e provocam dor mais prolongada. Você adivinhou? Elas não sabem como acabar com o assunto. Por último, mas não menos importante, estão as pessoas argamassa. São aquelas que não têm consistência, destituídas de espinha dorsal, desejosas de agradar e sempre cordatas, mudam como camaleões, sem deixar que você saiba como na verdade são ou pensam. A argamassa sempre diz sim, mesmo que se sinta muito pressionada. Quando classificamos as pessoas dessa maneira, ficamos tentados a pensar: como consigo me relacionar com tantas ferramentas irritantes na oficina? Ou talvez você pense que fiz a mais perfeita descrição de sua família. Seja qual for o caso, devemos aprender a enxergar além dos danos que cada uma dessas ferramentas pode causar e descobrir como construir um futuro significativo juntos. Aí eu convido você a refletir novamente. Pense de novo nas pessoas lixas de sua lista no início desta mensagem. De que maneira cada uma delas se encaixa nos diversos tipos de ferramenta? Quais ferramentas mais irritam você e por quê? Eu não conheço ninguém que seja normal. Você não é normal. Eu não sou normal. Todos nós somos únicos. Não há outra pessoa no mundo como você. Embora sejamos muito diferentes, estamos todos na mesma caixa de ferramenta. No entanto, em vez de trabalharmos juntos para construir relacionamentos duradouros, como Deus deseja, muitas vezes somos tentados a criticar. É sempre mais fácil apontar as falhas e os defeitos de outra pessoa em vez de procurar as próprias deficiências. Veja o que Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 3, quando ele diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Temos a visão aguçada para encontrar cisco nos olhos de qualquer pessoa. Conseguimos enxergar aquela pequena partícula, o erro, o problema, o pecado ou a falha de caráter na vida de outra pessoa. E mal conseguimos esperar para apontar aquilo. E aí reclamamos, você realmente tem um problema aqui. Mas, diz Jesus, eis o verdadeiro problema. Você está tentando tirar o cisco do olho de outra pessoa, embora tenha uma trave no próprio olho. Existe um verdadeiro depósito cheio de pessoas com traves nos olhos por aí dizendo, cara, você viu que problema na vida daquelas pessoas? Ainda bem que eu não sou como elas. Estão de tal modo determinadas a apontar o cisco nos olhos dos outros que se esquecem totalmente das traves presas à própria visão. Observe que Jesus não diz que devemos ignorar o cisco. Muitas pessoas consideram hoje que estão julgando ao apontar um pecado. Não se trata disso. Devemos olhar o cisco nos olhos de uma pessoa e ajudá-la com o poder de Cristo. Nosso papel não é julgar, mas ser agentes de cura. Mas às vezes dizemos à pessoa, sabia que você tem um cisco no olho? Vou ajudá-la com isso. E aí acertamos a cabeça dela com a trave que está grudada em nosso próprio olho. E ela responde, não, obrigada, prefiro ter um cisco no olho a ser atingida pela trave na cabeça. Em família, somos muito rápidos a apontar as falhas dos outros e desprezar as gritantes fraquezas de nossa vida. Descobri que se me concentrar em minhas próprias deficiências e deixar que Deus me dê coragem para enfrentar minhas faltas, falhas de caráter e erros, não terei urgência em ajudar os outros a ver seus próprios ciscos. Se eu deixar de tentar mudar todo mundo e me esforçar para que Deus me mude, as pessoas em minha vida se tornarão muito mais acessíveis. Quando se coloca serragem sob pressão e calor intenso, ela se torna um sólido material de construção, conhecido como madeirite. Encontramos esse material em muitos móveis domésticos, mas não percebemos do que ele é feito. Resistente, forte e pesado, muitas vezes é usado em construções. De maneira similar, Deus permite algumas pessoas lixa e provações da caixa de ferramentas em nossa vida por uma razão: aumentar o calor e a pressão para ficarmos mais fortes. Ele está muito mais interessado em nosso caráter do que no nosso conforto. Paulo descreve o processamento de serragem da seguinte maneira, lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, e aqui nós vamos fazer uso da versão da Bíblia Viva. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Por mais incômodo e perturbador que possamos considerar o processo, Deus coloca intencionalmente algumas pessoas em nossa vida para nos chatear, para aparar as arestas de nosso caráter e nos tornar mais semelhantes a Jesus. É parte do plano de Deus fazer que meu caráter seja mais forte e firme. Por isso, Ele permite que pessoas e pressão moldem meu caráter. Até mesmo nossos críticos podem nos ensinar e ajudar a crescer. Devemos ser seletivos e não absorver todas as críticas que nos são colocadas, mas não devemos sempre desprezá-las. Em vez disso, sou adepto da abordagem da goma de mascar. Mastigue e jogue fora, não engula. Aproveite as críticas ao mastigá-las, absorvendo os cerca de 10% que são válidos, aprendendo com eles e cuspindo os outros 90%. Não engula a crítica inteira, mas permita que seu sabor o ajude a crescer. Deus deseja que você aprenda com as pessoas lixas de sua vida. Ele as colocou ali por uma razão. Alguns têm um martelo na vida. Você já parou para pensar que Deus pode ter permitido a presença desse martelo para que você aprenda a ser forte e o enfrente em vez de fraquejar e agir como um capacho? Talvez Deus esteja tentando transformá-lo num líder mais forte.
ao dar-lhe a oportunidade de enfrentar o martelo, ainda que o enfrentamento seja incômodo. Talvez haja uma trena em sua vida. Já pensou que Deus pode ter permitido aquela trena para que você aprendesse a buscar a aprovação nele, em vez de na pessoa trena? Deus nos lembra que devemos ser humildes e confiar nele quando nos virmos agitados por causa da ira, do medo ou da irritação. Para entendermos os relacionamentos a partir de uma nova perspectiva, precisamos reconhecer o benefício positivo que Deus pretende gerar em nossa vida por meio deles. Da próxima vez que alguém enfrentar você, pare um instante e faça a Deus algumas perguntas. O que o Senhor está tentando me ensinar? O que o Senhor está tentando construir em meu caráter? O que o Senhor está tentando me mostrar sobre liderança? O que o Senhor está tentando me mostrar sobre a vida? E para finalizar, você vê as pessoas difíceis em sua vida a partir de uma perspectiva completamente nova, não apenas quando percebe que Deus teve um motivo para colocá-las em seu caminho, mas também ao notar que Ele teve um motivo quando colocou você na vida delas. Deus deseja revelar àquelas pessoas um pouco do amor, da paciência e da misericórdia dEle. E você pode ser a única face de Jesus que elas venham a conhecer. Deus deseja surpreendê-las com o amor dEle de uma maneira que só você pode fazer. Vamos aos 3 desafios de hoje. Primeiro deles, se você tomou nota dos vários tipos de ferramenta que mencionamos ao longo dessa mensagem, eu gostaria que você revisitasse as suas anotações ou, se possível, volte no ponto dessa mensagem, desse áudio, para lembrar essas descrições. E então, qual dessas ferramentas descreve melhor a maneira como você, às vezes, se relaciona com as pessoas? Você é um martelo, uma serra, um machado ou outra coisa? A verdade é que a maioria de nós é uma ferramenta multiuso e reage de maneiras diferentes dependendo do contexto de nossa química com as pessoas. Então avalie como seus diferentes relacionamentos geram diferentes reações defensivas e ofensivas. Segundo desafio, com que frequência você aponta problemas na vida de alguém? Raras vezes, ocasionalmente ou muitas vezes? O que costuma motivar suas observações? Passe um tempo em oração pedindo que Deus o ajude a remover as traves de sua própria vida antes de falar dos ciscos na vida de outra pessoa. Terceiro e último desafio. Descreva uma pessoa de seu convívio que o irrita constantemente. Como você se relacionou com ela no passado? Se soubesse que tem apenas um mês para viver, o que gostaria de dizer-lhe? O que o impede de dizer hoje? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta para o 14º dia de um mês para viver.